Precisa de mim pra alguma coisa, Ray? Oh, cala a boca e escuta o som do meu Corsa aí. Seja muito bem-vindo ao canal do Teórico, o canal de teorias mais sério de todos. Muito obrigado por assistir. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e comentar algo. Cacete, eu parecia um canal genérico falando. Enfim, esse vídeo, assim como todos os outros, possui altas doses de paia. Assista por sua conta e risco. Time skip. Então essa é a história, disse Fiona. Meio que sim, disse Kaisel. Deixa eu ver se eu entendi. Você foi pra festa dos deuses, disse Poena. Sim, disse Kaisel. Bebeu um vinho divino, disse Fiona. Pois é, disse Kaisel. E então veio aqui e fudeu até o talo com meu irmão, disse Fiona. Em minha defesa, eu estava sob efeito do vinho divino, disse Kaisel. E tem isso também, disse Fiona. Podemos voltar ao tema original da conversa? Perguntou Taylor. Ah é, eu queria a sua ajuda para comprar umas flechas especiais, disse Kaisel. Que tipo de flechas? Perguntou Taylor. De preferência uma que não precise de muitos cuidados, que não se desgaste, talvez com algum efeito especial e se possível que volte ao atirador, disse Kaisel. Isso é bem difícil de conseguir, disse Fiona. Por isso eu disse de preferência, disse Kaisel. O principal é ser resistente, disse Kaisel. Talvez se formos falar com a Hefesto conseguimos algo próximo, disse Taylor. Bom, o problema é como chegar na Hefesto, disse Kaisel. Também tem o problema de pagar essas flechas, disse Fiona. Acho que consigo pagar algumas flechas, disse Kaisel. Mas por que você precisa dessas flechas? Perguntou Fiona. Aparentemente o meu Deus precisa de flechas especiais para outro filho dele, disse Kaisel. Seu Deus tem mais filhos então, disse Fiona. Ao todo são 9, disse Kaisel. Bom, a arma principal dele é uma besta bem grande e potente, disse Kaisel. O quão grande? Perguntou Fiona. Se colocássemos a besta dele nessa mesa, ela ia ocupar quase toda a mesa. Bom, ele é alguém bem grande e parrudo, disse Kaisel. Se eu estimar tudo direito, precisaria de pelo menos 3 pessoas nível 2 ou 3 para manusear aquilo de forma eficiente, disse Kaisel. Esse cara não tá puro, disse Taylor. Puro é a última coisa que a minha família é, disse Kaisel. Quando você conheceu eles? Perguntou Taylor. Ontem, antes de ir pra festa, disse Kaisel. O encontro foi peculiar, disse Kaisel. Espero que um dia vocês possam conhecer eles, disse Kaisel. Enfim, vamos procurar essas flechas. Perguntou Kaisel. Vamos, mas por que nós temos que pegar flechas para ele? Perguntou Taylor. Não questione, só aceite, disse Kaisel. Então, vai ir comigo ou vai ficar aqui? Perguntou Kaisel. Calma aí, eu vou, disse Taylor se levantando. Time skip. Já é a terceira loja sem o que a gente procura, pensou Kaisel. Acho que a gente realmente vai precisar falar diretamente com a Hefesto, disse Taylor. Isso vai ser o problema, como falar com ela, disse Kaisel. Talvez devêssemos perguntar para alguém importante, disse Taylor. Quem iria passar a mensagem de um cara suspeito que não é um aventureiro conhecido, disse Kaisel. Desconhecido você não é. Eu ouvi algumas pessoas falando de um novo tipo de monstro totalmente preto que parece ser feito de sombras. Isso bate com a descrição de algumas sombras, disse Taylor. Então eu ainda sou desconhecido, já que meu poder não pode ser conectado diretamente a mim por qualquer um, disse Kaisel. Mas sério, como vamos achar a Hefesto? Não é como se ela fosse aparecer na nossa frente, disse Kaisel. Eu ouvi meu nome? Perguntou Hefesto atrás deles com a Estia. Nem fudendo, disse Kaisel. Tavam me procurando por aqui. Perguntou Hefesto. Eu gostaria de fazer um pedido, disse Kaisel. Cai fora, eu já tô ocupada com essa cabeça de vento, disse Hefesto apontando para Estia. Bom, é que só você pode atender aos requisitos de arma que eu queria, disse Kaisel. Será que ninguém entende ou não nessa cidade, disse Hefesto.
Por favor, só diga o valor que eu dou o meu jeito para pagar, disse Kaisel. Primeiro me diga o que você quer para eu fazer um orçamento, disse Hefesto. Eu gostaria de algumas flechas, muito resistentes, com uma alta penetração e se possível que elas voltassem ao atirador depois de um tempo, disse Kaisel. Até que é possível, mas vai custar bem caro, disse Hefesto. De o seu valor, eu dou um jeito de pagar, disse Kaisel. Mesmo que fosse centenas de milhões? Perguntou Hefesto. Pode mandar para minha conta, disse Kaisel. Interessante, mas você não parece usar flechas, então, para que quer elas? Perguntou Hefesto. São para um membro da minha família, a arma principal dele é uma besta, disse Kaisel. Agora que eu reconheci, essa voz é do garoto mascarado que bebeu do vinho divino, disse Hestia. Esse é o garoto que o Hermes falou tanto, disse Hefesto. Vejo que você sobreviveu aos efeitos do vinho, então você deve ser forte, disse Hefesto. Eu tive alguns problemas, mas depois de umas horas eu tava melhor, disse Kaisel. Um mortal sobreviver algumas horas depois de consumir o vinho divino é algo que se pode contar nos dedos, disse Hefesto. Mas você realmente só vai pedir para alguém de sua família? Perguntou Hefesto. Sim, eu já tenho uma arma boa o suficiente, disse Kaisel. Meu ego foi ferido de uma forma que eu nem sabia que era possível, disse Hefesto. Se um dia eu precisar de uma arma nova eu te procuro, disse Kaisel. Eu mudei de ideia, eu vou fazer essas flechas, disse Hefesto. Me dê as especificações das flechas e me diga onde enviar as flechas, disse Hefesto. Bom, as flechas devem ter 1 metro de comprimento, precisam ser resistentes, de preferência que elas voltem pro atirador, disse Kaisel. Quantas flechas? Perguntou Hefesto. 20 a 30, disse Kaisel. Agora me veio uma dúvida, por que flechas tão grandes para uma besta? Perguntou Hefesto. Ele usa uma besta bem grande, disse Kaisel. Bestas normais já são difíceis de se manusear, uma que usa flechas de 1 metro deve ser grande, pesada e difícil de recarregar, disse Hefesto. Fazer o que é proporcional ao corpo dele, disse Kaisel. Bom, isso não importa, se você vai pagar tá tudo bem, disse Hefesto. Podem entregar nesse lugar, disse Kaisel entregando um papel com o endereço do Taylor para Hefesto. Deve estar pronto em questão de 5 dias, disse Hefesto. Ainda bem, disse Kaisel. Vai custar 80 milhões de valis, disse Hefesto. Acho que eu vou ter que caçar pra caralho no tempo livre do resto, pensou Mirai. Eu vou pagar quando entregarem, disse Kaisel. Espero que sim, eu não gosto de caloteiros, disse Hefesto. Vamos indo, disse Taylor. Claro, disse Kaisel. Não estranhe se eu não aparecer por um tempo, disse Kaisel. Eu vou caçar igual doido, disse Kaisel. Certo, só tomei cuidado, disse Taylor. Espero que o meu presente seja bom, eu não vou aguentar se o meu presente for uma merda, pensou Kaisel.